Um Wiki Player T Academy Capítulo 1. Mate o jogador. 1. Autor: salve as pessoas Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Eu matei o jogador. Ele era um grande filho da puta. 3 anos atrás, acordei como um personagem de jogo, como personagem secundário. Lendas heroicas de Aran. Como esperado de um jogo, ele tinha um cenário enorme repleto de todo tipo de crises e eventos, incluindo até a destruição do mundo inteiro, mas estava tudo bem, porque o protagonista resolveria tudo. Não havia para onde correr, e não é como se eu pudesse evitar que as coisas acontecessem deixando este continente. Então vamos assistir a história se desenrolar de lado, foi o que pensei. Pelo menos vamos dar uma olhada no rosto do nosso querido protagonista, Park Seo, que agora estava destinado a ter riqueza e fama, mas desenvolvimento lento, ódio, trama rápida. Vou viver para mim mesmo. Eficiência. Espere, você também? Park Seo era um possuidor como eu. A diferença entre ele e eu era que Seo era o protagonista, o jogador, e tinha acesso à tela de status, privilégio do personagem jogável. Foi uma pena em que Seo nunca tivesse jogado esse jogo antes, mas isso era algo que eu poderia controlar, porque eu joguei bastante esse jogo. Como jogador anterior e fã obstinado de Heroic Legends of Aran, eu sabia de cor a história do jogo e conseguia a maioria das peças escondidas. Eu também já tinha visto a maioria dos vários finais e essa vantagem informativa foi um mérito extremamente significativo. No entanto, a maioria dos itens não podiam ser obtidos sem a tela de status do jogador e o sistema. Então Seo só teve que usar as informações que dei a ele para vencer o jogo. Na trama deste mundo, inúmeras pessoas morrerão sem o protagonista e o mundo também cairá em ruínas. Se eu morrer junto com o fim deste mundo, poderei retornar à Terra. E se, em vez de uma tela de fim de jogo, isso imediatamente levasse ao fim da minha vida? Com essa dúvida em mente, ajudei Seo com todo o meu coração e força. O parentesco de sermos da mesma cidade natal, e de nós dois termos caído em um jogo da Terra, nos tornou melhores amigos. Logo percebemos que eu era mais velho que ele na Terra, então parecia que eu tinha um irmão mais novo que sempre me chamava de mano. Então isso também não era tão ruim. E embora meu limite como personagem secundário fosse óbvio, uma parte dos itens que obtivemos usando meu conhecimento também me foi dada para complementar minhas habilidades que faltavam. Nós dois formamos uma boa dupla. A única parte infeliz, eu acho, seria não conseguirmos nos aproximar de nenhuma das heroínas do jogo. Havia todos os tipos de personagens masculinos e femininos neste jogo, mas a simulação romântica do personagem jogável interagindo com personagens do sexo oposto também era um elemento atraente do jogo. Claro, as meninas iriam mostrar interesse em Park Seo, o jogador, então eu só queria assistir de lado como fã, mas Park Seo, esse cara não interagiu com nenhuma das heroínas e só as adicionou à festa quando eram necessárias. Quando percebi, a festa estava cheia de humanos do sexo masculino e nosso grupo acabou sendo um grupo suado de homens, incluindo Park Seo e eu. Porra! Eu deveria ter notado que algo estava errado. Quando uma das heroínas principais, a neta do Imperador da Espada, Alice Arden, não apareceu na cerimônia de entrada, quando o chefe final do primeiro arco, Mari, desapareceu, quando os misteriosos incidentes desaparecidos fizeram com que a história fluísse em uma direção que eu não sabia, em vez de dizer com otimismo, você está indo muito bem, Seo. Eu deveria ter dado uma olhada mais profunda nisso. A mente e a personalidade do humano chamado Park Seo, e o fluxo estranhamente antinatural dos eventos. Eu deveria ter duvidado deles. O que é isso? Era uma equipe familiar. Se bem me lembro. Foi o equipamento usado pela chefe final do primeiro arco. Espere, espere, espere. Porque isso estava aqui. Uma engrenagem do personagem que deveria ter sido o chefe do primeiro arco segundo a trama original. Seo e eu esperamos muito tempo para impedir a tragédia, mas no final não conseguimos impedir que acontecesse. Naquela época, eu me repreendi por não ter o poder de mudar o enredo original, mas porque isso estava aqui. Esse não foi o fim.
Este porão subterrâneo secreto não só tinha a equipe, mas também inúmeros outros itens expostos como troféus. A massa do típico personagem valentão, Jaeger, que brigou como jogador no início do semestre. O livro de feitiços de Lark, que foi expulso após roubar as provas do meio do semestre. Não me diga. Percebi algo comum. Todos esses eram itens daqueles que estavam desaparecidos. E eram itens que pertenciam àqueles que estavam de alguma forma relacionados com Park Seo. Jaeger desapareceu em um treino após brigar com Park Seo no início do semestre, enquanto Lark foi expulso após tentar colocar a culpa em Park Seo, que se destacava em tudo que fazia, por ciúme. Além disso, todos os outros itens também pertenciam àqueles que estavam relacionados ao Park Seo de alguma forma e, o mais importante, este edifício era propriedade privada de Park Seo. Era uma das casas que o jogador poderia comprar no jogo, que poderia ser usada para guardar itens como armazenamento extra. Eu não poderia imaginar que seguir aquele que acordou de repente à noite levaria a tal resultado, mas houve outra coisa que mais me chocou. Porque isso está aqui. Uma espada única de um só gume estava em exibição como um troféu. A espada matadora de demônios que pertencia à neta do imperador da espada, Alicia Arden, uma heroína importante, que morreu antes da cerimônia de entrada. Só havia uma maneira de obter essa peça escondida no jogo, e era causar a morte de Alicia Arden de qualquer método possível. Ah! Isso me deu arrepios. A maior premissa até agora foi destruída, a premissa de que Park Seo nunca havia jogado esse jogo antes. Ah, porra! Essa voz pertencia a outra pessoa. Seo. Por que você está aqui, mano? O dono desta cena horrenda, Seo, estava estranhamente calmo. Ele apenas parecia um pouco irritado com tudo isso. Você queria pedir uma explicação questionando do que se tratava tudo isso, mas não conseguia abrir a boca com medo do que ouviria em resposta. Mano, acalme-se. Acalme-se. Como eu poderia me acalmar em uma situação como essa? Como posso ficar calmo diante de algo tão horrível? Apontei para a garota aquarela que estava em exibição em um estado horrível. Ao contrário da espada de Alicia Arden que estava guardada como um troféu, ela, Maria do Narefera. Você mentiu para mim quando disse que não poderia pegá-la naquela época. Entendendo meu argumento, Seo tentou me persuadir e se justificar. É um demônio de qualquer maneira. Você sabe? É um inimigo. E eu estava usando isso da maneira mais eficiente possível. Usando. Ele sorriu e tagarelou como se estivesse se gabando de sua conquista. Ela até chupou a própria amiga. E ainda assim ela estava escondida na floresta chorando sozinha. Você sabe o quão difícil foi? Quem diria que aquela vadia teimosa iria cavar um buraco na floresta e ficar lá por um mês inteiro? Ela não deveria pelo menos pagar pelos seus pecados. Mas usar? O que você quer dizer com usar? Ela é uma vampira superior. Uma criança de 1 ano que acabou de acordar está no mesmo nível de um idoso. Você não sabe o que acontece quando você refina o sangue de um vampiro ancião? Você também teve muito, mano. Suas palavras de repente me fizeram lembrar das poções que ele me deu. Aquelas poções, incomparáveis às poções comuns, que rivalizavam com elixires de baixa qualidade. Uek. Aishi. Mano, você está bem? Espere um segundo. Deixe-me limpar isso. Apesar de tagarelar sobre atos tão horríveis, sua atitude em relação a mim permaneceu a mesma e isso foi o mais horrível de tudo. Mas por que você? É claro que é para progredir a história da forma mais eficiente possível. A história é: se eu fizer o que você manda, mano, será muito lento. Temos que sofrer perdas tentando salvar pessoas e não podemos nem matar retardados como Jaeger e Lark. Tudo o que Jaeger fez foi começar uma briga. Ele era apenas um valentão aleatório que estava cego por seu próprio poder. Quanto a Kotovia, ele tentou culpar Park Seo, mas tudo o que fez foi roubar as provas. Claro, Park Seo poderia ter sido expulso se as coisas piorassem, mas mesmo assim, é o mesmo para as outras cadelas. Eles são inúteis a menos que você construa um relacionamento com eles. Você não pode pegar seus itens e eles apenas se divertem sozinhos. Esta é a maneira mais eficiente de fazer uso deles. Quantos você tem? Seus olhos foram para o canto em resposta às minhas palavras. Ele abriu a janela do sistema do jogador e respondeu indiferentemente com um sorriso. Quem sabe?
Não acho que o registro de mortes tenha ultrapassado 100k. Ah, mais 13 chegarei a 100k. Seu maldito animal. Agarrei-o pelo colarinho. Eu não conseguia mais ouvir as palavras de um animal. Você. Como você pôde fazer isso com as pessoas? Mano, acorde. Como são esses caras? Eles são NPCs. Eles são personagens do jogo. Você. E você não tem matado pessoas também? Não há nada de novo aqui. Aqueles eram caras que tentaram destruir o mundo. As pessoas que matei eram pessoas más que não podiam ser salvas. Principais inimigos da história, personagens que foram designados pela trama como vilões. Como Park Seo era diferente deles. Esse cara não via as pessoas como pessoas. Era verdade que Heroic Legends of Aran era um jogo, e o jogo tinha NPCs neles. No entanto, as pessoas neste mundo também são NPCs. Eles podem ser mortos só porque são personagens do jogo. O que faz você dizer isso com certeza? Quem disse que isso é um jogo ou uma realidade? Como você pode ter tanta certeza? Foda-se isso. Confie em mim. Estou lhe dizendo que meu caminho é o jogo mais eficiente. Sou um jogador veterano neste jogo. Desculpe por não te contar, mano, eu não podia confiar em você antes. Isso foi o que ele disse. Foi tão espantoso que não consegui dizer nada. Park Seo estava tão seguro de si e, de certa forma, não estava errado. Ele tinha a tela de status e podia usar o sistema como quisesse. Se ele tivesse uma vantagem informacional além disso, como eu, é claro que ele a teria usado da maneira mais eficiente possível. Ele monopolizou todas as peças escondidas que pertenciam às heroínas e lucrou o máximo possível com os acontecimentos. Mesmo quando o prédio da escola desabou, mesmo quando os terroristas vieram atacar, mesmo quando um monstro de grau único atacou a escola, esse cara lucrou de qualquer maneira possível. Ele monopolizou tudo excessivamente. Ele provavelmente estava realmente jogando este jogo da maneira mais eficiente possível. Ao longo dos 3 anos que passei acompanhando-o, ele realmente resolveu muitos casos e problemas com facilidade, inclusive casos que não consegui resolver devido às limitações de um personagem secundário. Embora fosse um mundo dentro de um jogo, Park Seo permaneceu firme como um herói, assim como a história pretendida. No entanto, o Park Seo diante dos meus olhos não era um herói. Ele era um demônio. Ele tinha um olhar psicótico que eu nunca tinha visto em nenhum dos vilões do passado. 100.000. Refleti sobre os acontecimentos que tinham sido estranhamente eficientes entre os inúmeros incidentes e as vítimas que tinha esquecido. Também deve haver inúmeros massacres que aconteceram fora da minha vista. Percebi que todos os eventos que me fizeram pensar que o mundo real seria naturalmente diferente do enredo de um jogo foram todos afetados por ele. Ah, entendo. Então esse cara nunca considerou este mundo uma realidade. Todas as pessoas eram apenas organismos programados aos seus olhos. Este mundo que aceitei e ao qual me adaptei durante 3 anos não passava de um mundo virtual para ele. Você apenas escolheu o caminho mais fácil. O que? Eficiência. Trama. Besteira. Se você realmente ama a eficiência, por que pegaria a espada matadora de demônios de Alice Arden? Por que você pegaria uma peça escondida que é para cavaleiros com sua construção de mago? Isso é. Porra. Não admira. É porque sua irmã Luni Arden estava perseguindo a espada com toda a teimosia que você não conseguia retirá-la. Seu maldito retardado. É claro que você não consegue dar conta de tudo porque tenta monopolizar coisas que não consegue nem engolir. Idiota estúpido e desleixado. Porquinho egoísta e ganancioso. Eu estava realmente saudando esse cara como um herói. Esse maldito idiota. Elixir. Seu filho da puta. Você poderia ter substituído isso por outros ingredientes usando sua janela de criação a qualquer momento. Tudo o que ela precisava fazer era tocar na tela algumas vezes. Então qual era o sentido dessa fazenda horrenda? Por que ele estava fazendo uma coisa tão ineficiente? Eficiência? Não brinque comigo. Você só precisava de um saco de areia para saciar sua sede psicótica. Que tipo de vadia que adora eficiência exibe tais provas psicóticas em um lugar como este? Ah, droga. Pelo amor de Deus. Park Seo atingiu meu rosto com uma expressão seriamente irritada, que era muito diferente de sua atitude persuasiva anterior. Você está realmente me deixando louco, mano. Você está me deixando louco. O que? Ah.
Ele agarrou meu cabelo e puxou para trás. Você não pode fazer isso comigo, mano. Mesmo que todo mundo no mundo fale merda comigo, você não pode fazer isso comigo. Hein? Oi, o que há de errado com sua frase? Tenha cuidado com sua escolha de palavras. Você não sabe por que estou assim, mano? Você realmente não tem ideia de como está me deixando louco. Se você mete o nariz nos negócios dos outros como um idiota e leva uma surra. E sorria na frente dessas vadias. Ele olhou para mim com uma paixão que eu nunca tinha visto antes. Foi um olhar extremamente pesado. Eu não vou me conter mais. É? Foi então. De repente, ele empurrou a cabeça para frente como se estivesse dando uma cabeçada no meu rosto. Hein? Eu instintivamente me esquivei daquela boca nojenta. Consegui proteger minha castidade virando a cabeça, mas não consegui escapar de seu olhar ardente. Entendo. Então você não tinha planos de me aceitar, hein? Ei cara. O que há de errado com você de repente? Você não era assim antes. Você e eu estávamos contando a história até o episódio 199. O que há com essa mudança repentina no episódio 200? Você é meu irmão. Tanto seu corpo quanto seu coração. Você acha que vou deixar aquelas raposas roubarem você de mim? Porra. Eu nem namorei ninguém antes. Então do que se trata essa merda? Isso me deu arrepios de uma forma diferente de antes. A tal ponto que precisei do tratamento físico da mãe Rússia. Não me diga que a festa está cheia de homens porque eles estão lá apenas pela aparência e não são os verdadeiros. Meu único verdadeiro é você, mano. Uac. Tentei escapar desesperadamente, mas algo de repente saiu da minha sombra e agarrou meu tornozelo e me fez cair no chão. Foi o seu feitiço. Mano, você não pode fugir. Eu vou trancar você. Para sempre. Oi. Foi assustador. Não foi tão assustador quando descobri este lugar, nem foi tão horrível mesmo quando ele confessou que era um amante psicótico do rápido desenvolvimento da trama. O que vai acontecer comigo agora? Ao ver vítimas como Mari, Lark e Jaeger, não foi difícil prever o meu futuro. Estar vivo não no verdadeiro sentido da palavra, e uma repetição de dor e cura. Você. E quanto ao meu consentimento? Seu filho da puta, e o meu consentimento? Eu sou heterossexual. Um heterossexual inabalável. Em resposta às minhas palavras, Park Seo sorriu e respondeu com uma voz amanteigada. Seu consentimento não é importante, mano. Você é meu. Meu único verdadeiro neste mundo falso. Você está me dando arrepios. Seu filho da puta maluco, Shaq. A sombra abriu bem a boca. Bem quando eu estava prestes a perder a consciência com seu feitiço, eu vi dar um sorriso torto. Está tudo quase acabando agora. Depois que essa luta acabar, eu terei você para mim, mano. Me tenha. Tenha-me pelo que você é, seu bastardo. Esse foi o fim da minha consciência. Só acordei mais tarde graças a uma certa voz que chegou aos meus ouvidos. O último estágio foi aberto. A luta final com o último chefe começará agora. Então começou. Parecia que Park Seo havia começado a batalha decisiva com o último chefe enquanto eu estava inconsciente. Como ele adorava monopolizar tudo para si mesmo, ele provavelmente venceria o último chefe também. Se ele realmente derrotasse o chefe final, o que aconteceria comigo então? Eu poderia facilmente imaginar o futuro horrível que me aguardava. O jogador foi morto. Você falhou na tentativa. Esse filho da puta perdeu. Com isso, terminei de relembrar minha vida passada. Voltei ao passado, há 3 anos. E devo matá-lo. Devo matar o jogador. E Killet Player T Academy Capítulo 2? Mate o jogador. 2? Um cobertor surrado, um colchão barato tão duro que poderia esmagar as costas e um chão sujo. Tudo era igual à primeira vez que abri os olhos neste mundo. Entrando no banheiro, encontrei o reflexo do meu rosto no grande espelho. Olhando para mim havia um conjunto bastante feroz de traços faciais e cabelos pretos selvagens. Era um semblante bastante decente, mesmo para um jogo onde todos os personagens pareciam atraentes em geral, exceto os vilões de terceira categoria. Se bem me lembro, o designer de personagens era famoso por não ser capaz de desenhar personagens feios. Corin Look.
Personagem secundário que aparece em um episódio onde o protagonista e seu grupo se aventuram para salvar seus colegas que estão em perigo logo após entrarem na Academia dos Guardiões. Ele era um NPC descartável ali para ajudar o protagonista a brilhar e, ao mesmo tempo, esse era o meu nome. Isso foi um sonho. Ah, sim. Isso deve ter sido um sonho. Caso contrário, como poderia um humano fazer tal? Mesmo um psicopata não mataria pessoas por irritá-las. Certo? Um humano deve ter padrões. A menos que tenha um Sidra igual ao Sidra, Sprit na Coreia, representa um desenvolvimento rápido e satisfatório, enquanto a batata doce representa um desenvolvimento de parcela insatisfatório e sufocante. Vem de como os coreanos bebem Sprit com batata doce para aliviar o entupimento da batata doce. Em vez de sangue fluindo em suas veias, como alguém poderia fazer uma coisa dessas? Ah. Embora Park Seo seja um pouco moreno e tenha um olhar gelado, ele não é tão ruim. Foi quando vários eventos passaram pela minha mente. Um deles foi a enchente do rio Roteon, quando a barragem rompeu acidentalmente durante a erradicação dos monstros do rio que destruíram uma aldeia inteira. O que ele murmurou para si mesmo novamente ao olhar para a cena horrenda com mais de 1000 monstros mortos e milhares de vítimas humanas. Jackpot. Olhando para trás, foi um sorriso tão malicioso que me deu arrepios. Foi perturbadoramente oportuno que fosse uma coincidência e não havia outras explicações plausíveis para isso. Aquele demônio. O que ele ganhou matando tantas pessoas? Neste jogo, você ganha pontos de experiência matando vidas, mas matar civis normais não daria tanto. Mas se isso chegasse a milhares? E considerando todos os monstros que foram mortos por seus outros colegas. Talvez ele fosse um satanás na Terra. Não, mesmo isso seria um eufemismo. Por enquanto, tive que confirmar o estado atual. Este quarto parecia igual à pousada barata em que fiquei antes de entrar na Academia Mercarva. Fui até a janela e abri com um rangido. Do lado de fora havia o cenário movimentado de uma cidade com um grande trem passando ruidosamente pela ferrovia e uma multidão de pessoas atravessando. Era o cenário de outro mundo que parecia ser uma mistura de coisas do século XVI ao século XX. Como eu poderia esquecer uma visão tão vívida e intrigante? A Torre do Relógio. Ainda está lá. O orgulho da cidade, a Torre do Relógio, foi destruída durante uma luta contra um inimigo de nível único. Eu sabia porque fui eu quem o derrotou. Não havia como eles já terem consertado. Olhando o calendário do motel, percebi que hoje era o ano 999, 27 de fevereiro, o que deveria ter acontecido há 3 anos. Eu realmente voltei? Isso é impossível. Foi o que pensei inicialmente, mas o calendário não estava mentindo e as peças do quebra-cabeça que se encaixavam me diziam que isso era realidade. Quanto sofri seguindo Park Seo. E pensar que todo esse trabalho duro foi em vão. Espere um segundo. E quanto ao Park Seo? Park Seo também voltou ao passado como eu? Ele provavelmente permaneceria o mesmo. Enquanto cantava cânticos de eficiência, ele assassinava pessoas com indiferença. Ele diria algo como, tudo bem porque este mundo é um jogo. E sim, eu entendo essa mentalidade até certo ponto, considerando como entramos no jogo que estávamos jogando, que ainda tinha uma tela de status e um cenário contínuo. Se houvesse algum tipo de recompensa como, você pode voltar ao mundo real ao terminar o jogo, posso entendê-lo tentando limpá-lo sem prestar atenção ao processo ou método. Mas isso é muito cruel, não é? Havia uma linha neste mundo que não deveria ser ultrapassada. Mesmo em um jogo, você seria chamado de psicopata por decapitar um NPC e colocar a cabeça em sua casa como um troféu. Mas esse cara fez coisas muito piores. Ele matou casualmente 100.000 pessoas. Se ele fosse alguém com bom senso e até mesmo um pouquinho de mentalidade correta, ele não teria realizado tantos massacres desnecessários. Além disso, havia um limite de quantos pontos de experiência você poderia ganhar devido ao limite de nível, e havia apenas alguns itens necessários dependendo da sua árvore de habilidades. Depois de atingir o nível 99, a agricultura não tinha mais impacto e você não precisava de peças escondidas para um cavaleiro quando estava descendo na árvore de habilidades de um mago. No entanto, ele matou desnecessariamente muitas pessoas. Isso foi realmente por eficiência? Não. Esse cara estava simplesmente gostando. Ele estava simplesmente saboreando a dor e o sofrimento das pessoas que exibiu. Park Seo, aquele filho da puta,
Não tinha absolutamente nenhum respeito. A eficiência foi apenas a desculpa que ele inventou para mascarar sua insanidade. Se ele realmente amasse a eficiência, ele teria compartilhado todos os incontáveis itens escondidos que ele não poderia nem usar com os outros membros do grupo, em vez de guardá-los para si mesmo. Porque era assim que você deveria jogar este jogo, fortalecendo os membros do seu grupo. O fato de ele ter devorado tudo isso para si mesmo significava que ele era apenas um porco ganancioso. Se for agora, posso impedi-lo. Park Seo ainda não era monstruosamente forte. Eu tenho que matá-lo. Park Seo, o jogador. Embora eu pudesse não ser alguém com um senso de justiça especialmente forte, ainda me orgulhava de ter um padrão moral suficiente. Quem sabe? Não acho que o registro de mortes tenha passado de 100k. Ah, mais 13 chegarei a 100k. Eu cerrei meu punho. A enorme quantidade de dinheiro em tesouros naquele tesouro subterrâneo. Embora alguns deles fossem itens sem dono localizados em toda a escola, havia alguns que ele havia roubado de seus proprietários originais. A espada matadora de demônios que pertencia à neta do Imperador da Espada, bem como o ingrediente elixir que era constantemente sugado dela. Essas foram todas as coisas que ele roubou e arrebatou dos outros. Mesmo fora isso, o seu inacreditável crescimento no poder só deve ter sido possível graças ao sacrifício de muitos outros. Park Seo. Eu costumava pensar nele como um herói. Embora ele tivesse um pouco de Shunibyo, achei que ele era um verdadeiro herói que aceitou seu destino como jogador e tentou salvar o mundo. Achei que a personalidade dele era apenas um pouco falha. Mas eu estava errado. Ele era um psicopata e um siderpata, 2 siderpata igual a um leitor de web novels obcecado pelo desenvolvimento de Sidra, que não amava nem um pouco este mundo. Mesmo sendo um homossexual que enchia a festa de belos personagens masculinos, ele não os amava. Era por isso que ele estava matando pessoas impiedosamente. Ele pegou tudo para si, roubou e prejudicou pessoas para explorar os fracos que não conseguiam nem revidar. Mas mesmo assim, foi correto matar o jogador. Era verdade que ele era uma pessoa má, mas ao mesmo tempo era ele quem estava destinado a salvar um número incontável de pessoas. Ele era o protagonista que, apesar de matar 100.000 pessoas, logo salvaria o mundo. Espere, esse cara perdeu, não foi? Olhando para trás, ele perdeu na luta final contra o chefe. Então ele nem era o destinado a salvar o mundo. Porque esse cara estava cantando cantos de eficiência o tempo todo. Era irritante quanto mais eu pensava sobre isso. Esse filho da puta era um mago, então por que diabos ele reuniu tantas malditas espadas em primeiro lugar? Veja a espada matadora de demônios como exemplo. Não é nem utilizável, a menos que você chegue ao final da árvore de habilidades de um cavaleiro. Então por que diabos ele conseguiu isso? Ele não era um amante da eficiência, ele era apenas um monopolista ganancioso. Se pelo menos ele ganhasse, eu teria aceitado, mas ele perdeu. Lendas heroicas de Aran. Tinha vários itens e formas escondidas que permitiam fortalecer tanto o protagonista quanto os membros do grupo. As mais simbólicas de todas foram as peças escondidas localizadas por toda a Academia Mercarva. Estes incluíam o espírito demoníaco selado na biblioteca, a semente obtida através de heróis infinitos, e o deus do lago, que duplica itens. Essas foram algumas das coisas que vieram à minha cabeça. Foram elas que contei a Park Seo, que ele provavelmente sabia sobre si mesmo. Mesmo fora isso, meditar em frente à rocha instável da Floresta Esmeralda dentro do campus pode dobrar o efeito. E havia os grimórios escondidos na biblioteca que permitiam adquirir uma habilidade simplesmente lendo-os. Todos estes tinham uma coisa em comum. Foi que todos eles tiveram que ser encontrados depois de entrar na Academia Mercarva. Em outras palavras, isso significava que Park Seo ficaria mais forte a todo vapor depois de entrar na academia. A cerimônia de entrada em Heroic Legends of Aran foi o dia seguinte ao aniversário da Guerra de Libertação Continental, 2 de março. Atualmente, era 27 de fevereiro e Park Seo definitivamente estaria no nível de grau 5 agora. Por que eu estava tão certo disso? Você pode perguntar. É porque, considerando sua personalidade espertinha, ele teria exibido suas habilidades de uma forma ou de outra durante o teste de admissão. Ele teria se tornado o melhor calouro da história, ou teria quebrado a pontuação mais alta para deixar um recorde. Por quê? Porque aquele cara sombrio teve que mostrar sua bunda espertinha. Mas durante o teste de admissão,
Ele mal conseguiu passar, o que significava que ele era um completo novato no meu nível neste momento. Era difícil imaginar o quão mais forte ele se tornaria imediatamente após entrar nas dependências da escola. Na verdade, ele pode até ficar mais forte no dia da internação. Mas agora, foi uma história diferente. Embora eu fosse apenas um cavaleiro aleatório de grau 5 por enquanto, o mesmo acontecia com Park Seo também. Nossas habilidades cresceriam exponencialmente, o que significa, eu tenho que fazer isso agora. Agora era a única chance de matar o jogador. Voltando então à questão principal em questão, onde estava Park Seo? Eu não fazia ideia. No entanto, ele devia estar perto desta cidade agora, porque devia estar planejando matar a neta do Imperador da Espada, Alicia Arden, para roubar sua espada. Foi um dos primeiros grandes eventos que agitou a academia junto com o evento de vampiros. A neta do Imperador da Espada, Garrand, famosa por ser um cavaleiro de grau único e insondavelmente poderoso, não apareceu na cerimônia de entrada. Naturalmente, isso criou um alvoroço quando todos os guardas da cidade foram enviados para procurá-la. Somente 3 dias depois descobriram seu cadáver. Sua morte foi devido a um monstro. Parecia que ter sido deixada sozinha com uma facada afiada na costela foi a maior causa de sua morte. De acordo com o estado do cadáver, estima-se que ela tenha morrido cerca de 5 a 7 dias antes. Ela foi descoberta em 5 de março. A hora estimada de sua morte é de 26 a 28 de fevereiro. Que significa? Ela pode ser morta hoje. Na verdade, ela já pode ter sido morta. Agora não era hora para isso. Rapidamente troquei de roupa e saí da pousada. A hora estimada da morte de Alicia Arden foi de ontem à manhã. A razão pela qual me lembrei claramente da hora estimada de sua morte e da floresta em que ela foi descoberta foi porque observei o quão estranho era a história se desviar do enredo principal. Naquela época eu não conseguia descobrir mais nada e tive que superar isso, apesar de quão perturbador era, mas agora eu sabia exatamente o que aconteceu. Foi Park Seo quem matou Alicia Arden. Por sua vez, isso significava que salvar Alicia Arden também coincidiria com a oportunidade de matar Park Seo. Como Park Seo conseguiu conhecer Alicia Arden? Porque uma personagem forte como Alicia Arden, que poderia facilmente alcançar a grau 2, já estaria envolvida com uma grau 5 como Park Seo. Tutorial do missão. A primeira missão dada a um jogador que está jogando para que ele entenda o sistema de combate inicial. Essa foi a única vez que Park Seo poderia ter se envolvido com Alicia antes da admissão. Eu sabia a localização da missão do tutorial. Foi um lugar que naturalmente comecei a lembrar, já que joguei nele várias vezes. Eu tenho que entrar no tutorial. Não será como você deseja desta vez. Equilete Player T Academy Capítulo 3. Mate o jogador. 3. O tutorial de Heroic Legends of Aran não foi feito para ser limpo. Foi uma história projetada linearmente destinada a ensinar o método básico de combate e o sistema de jogo, ao mesmo tempo que incluía um encontro com um dos personagens nomeados. A missão do tutorial consistia em um surto de monstros atacando uma carruagem mágica em direção à cidade de Mercarva. Havia 2 aliados no tutorial, um cavaleiro de grau 3, Leon, e uma cavaleira de grau 4, Laura, que foram contratados como guardas da carruagem. A parte 1 do tutorial era proteger as pessoas com esses 2 enquanto esperavam a carruagem terminar o reparo. Foi literalmente um tutorial para ensinar o sistema do jogo ao invés de focar na dificuldade da luta. São todos eles. Isso não foi ruim, garoto. Obrigado. Senhor Leão. Senhorita Laura. Terminamos de consertar a carruagem. As pessoas dentro da carruagem suspiravam de alívio enquanto o motorista reacendia o cristal que permitia que a carroça se movesse, preparando-se para retomar a viagem. Bom, devemos voltar para dentro. Eu quero me apressar e fazer uma ri. Agora. Foi a parte 2. Guaiá. Um uivo ensurdecedor sacudiu floresta, enquanto um ar sufocante e pesado descia sobre o solo. Laura. Eu sei. Os 2 cavaleiros ergueram as armas e permaneceram vigilantes. Havia algo dentro da floresta. Cada minuto que passava parecia uma hora quando algo de repente surgiu da floresta. Não demorou muito para perceberem que era uma árvore arrancada. Até agora tem sido a mesma coisa. Desviar. A árvore foi derrubada pela gravidade em direção aos cavaleiros. Kung.
Eles tropeçaram no chão enquanto se esquivavam da árvore que caiu e foi então que um monstro imediatamente pulou da floresta. Um rosto cor de marfim, braços longos e corpo estendido, era o monstro de grau 2 com garras afiadas, Beowulf. Coá. Desviar. O Beowulf mergulhou no cara que estava no chão, mas foi bloqueado por Laura que saltou com o corpo. Kang. K. No entanto, Laura não era forte o suficiente para resistir ao poder de um Beowulf. Uki. Enquanto ainda empurrava a lança que bloqueava suas garras, o Beowulf usou a outra mão para atacar Laura. Um leve balanço de seu braço criou um impacto não tão leve em suas costelas. Kuk. Seu corpo rolou pelo chão. Vendo seu companheiro desabar com um golpe, Leon apressaria o jogador. Suba na carruagem. Fuja para a cidade. Vou ganhar algum tempo. Aqui, o jogador compartilharia algumas palavras e sugeriria lutar ao lado de Leon. Mas isso era um desperdício de textos sem sentido. Sem qualquer hesitação, ele correu para a carruagem e disse ao motorista que partisse para a cidade, pois não deveria haver testemunhas. Agora, vamos voltar. Voltando, ele viu as garras horríveis do Beowulf cravando-se mais fundo na aura de Leon a cada golpe. Parecia uma cena saída de um filme de terror, a tal ponto que ele teria fugido imediatamente se não soubesse que era um jogo. Garoto. Fuja. Cala-te feio. Eu não teria vindo aqui se não fosse pelo cenário. Zombando interiormente do devotado Leon, ele apontou sua espada. O monstro provavelmente começaria a enfrentá-lo em breve. Não posso deixar você para trás e fugir. Foi quando ele estava se enfeitando com algumas palavras que as garras afiadas do Beowulf perfuraram profundamente o pescoço de Leon. Então o olhar violento do monstro se virou, procurando a próxima presa. Grande. O monstro, que tinha mais de 2 metros de altura, emitia uma pressão insana apenas ao se aproximar. Tão grande. No começo, ele estava pensando em lutar elegantemente com uma espada, mas desistiu dessa besteira imediatamente. Ele definitivamente iria se transformar em um mago e carregar um cajado. Coá! O Beowulf atacou-o com um rugido alto. Golpes aleatórios de espada não serão capazes de criar ferimentos em seu corpo. Mas como mencionei antes, este tutorial não foi feito para ser apagado. Foi uma história projetada linearmente destinada a ensinar o método básico de combate e o sistema de jogo, ao mesmo tempo que incluía um encontro com um dos personagens nomeados. Tudo o que preciso fazer é ganhar tempo. E se depois de ganhar tempo aquele NPC realmente aparecer? Então admito que isso é um jogo. Foi então. Por favor, dobre suas costas. Um raio de luz vindo da floresta atingiu Beowulf, mas a fera reagiu a tempo. Cururu, Kang. As garras afiadas colidiram com a espada enquanto faíscas tremeluziam de seu golpe. Vendo a velocidade de reação sobre-humana da fera, o dono do golpe de espada ficou confuso. Foi bloqueado? Luina. Não, Alice Arden. Seu cabelo castanho tocava suavemente os ombros expostos por seu revelador uniforme de artes marciais. Sua aparência mansa deixou uma impressão gentil, diferente de sua irmã, e ela foi o consolo que salvou a protagonista. Este NPC projetado como colega de classe do jogador tinha uma espada tão elegante quanto sua beleza. Uma das 6 espadas reais. Espada matadora de demônios. Foi a peça escondida que poderia ser obtida com a ativação de seu evento de morte. E se Alice Arden morresse? Seria possível adicionar a mestre espadachim Luina Arden, uma personagem mais forte em todos os aspectos, exceto pela habilidade oculta, ao grupo. Enviado como graça salvadora, o NPC nomeado era forte. Como isso era para mostrar um membro confiável do grupo para o futuro, ela seria facilmente capaz de lidar com um monstro do mesmo nível. Mas havia algo neste tutorial que você poderia fazer para mudar o enredo. Era uma espécie de ovo de Páscoa, ou um bug dependendo de como você considerasse. Você pode recuar. Eu vou lidar com facada. Alice Arden sentiu uma adaga cravada em seu ombro. Ela não pôde evitar permitir o ataque porque era completamente contra as suas expectativas. Por quê? Bloqueando as garras do Beowulf que tentou atacá-la de qualquer maneira, Alicia deu um passo para trás. Não foi uma lesão prejudicial. Ela pensou que não haveria problema em lidar com o ferimento depois de derrotar o Beowulf. Eca! Mas de repente ela ficou tonta quando sua visão vacilou. Tóxico? Como? Ele estava esperando que eu viesse.
Foi por pura coincidência que ela viu pessoas sendo atacadas por um monstro. Ela estava caminhando em direção à Academia Mercarva para a admissão e coincidentemente se deparou com eles. Como ele sabia? Sem saber o futuro ou algo assim. Ao evento da morte mútua. Legal. Uma das estratégias utilizadas pelos veteranos deste jogo, que permitia fogo amigo, era matar o NPC nomeado com um evento de morte o mais rápido possível para pegar a peça escondida e seu cenário pós-morte. No entanto, os jogadores eram fracos na fase tutorial. Eles simplesmente morreriam após atacar um NPC nomeado durante o tutorial por causa de sua retaliação. Graças a Deus existe a janela do sistema. Depois de usar o inventário para criar um veneno de debuff imediato que diminuía lentamente o HP, ele o aplicou na adaga de antemão. Foi fácil neutralizá-lo com uma habilidade de primeiros socorros, mas isso seria impossível durante uma luta contra um monstro de grau 2. Clank. O som das garras e da lâmina ecoou pela floresta. Mesmo que ela estivesse enfraquecida pelo veneno, não havia como ela perder tão facilmente porque todos os NPCs nomeados tinham uma carta na manga. Kang. Talvez ao perceber que perder tempo era a pior opção, Alicia Arden jogou o corpo para trás e embainhou a espada novamente. Acalmar. Foco. 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 Estava chegando, o movimento secreto e grosseiro de Alicia Arden. Como uma personagem reconhecida publicamente por ser forte no início do jogo, sua habilidade era definitivamente poderosa o suficiente para matar o monstro com um golpe. Mesmo que possa ser limitado a trash mobs, ainda é uma habilidade muito forte. Quá! O Beowulf entrou correndo com um rugido trovejando pela floresta. Médio de lixo estúpido. Correndo para o próprio túmulo. Alicia Arden estava na postura perfeita para seu Batojutsu, para desembainhar sua espada em um piscar de olhos. Nesse ritmo, ela derrotaria facilmente o monstro e tentaria lidar com o cara que esfaqueou uma adaga envenenada por trás. Isso não vai funcionar. Ele jogou uma adaga em Alicia que estava se preparando para o golpe, pois uma pequena interrupção tendia a arruinar sua habilidade até mesmo no jogo. Kang. Hã? Ela desviou a adaga voadora com sua velocidade de reação sobre-humana, mas era exatamente isso que ele queria, pois o Batojutsu que deveria estar enfrentando Beowulf acabou cortando outra coisa. Curar. Sem tempo para corrigir sua postura, Alicia brandiu apressadamente a espada contra o Beowulf que mergulhava. Facada. A espada matadora de demônios perfurou o pescoço do Beowulf. Morreu no local. Alicia também não saiu ilesa, o que fica evidente pelo sangue jorrando de sua barriga. Fracasso. Ela tremeu com o veneno e o sangramento excessivo antes de cair no chão. Embora ela ainda estivesse consciente, seu corpo se recusava a se mover. Não. Eu tenho que me levantar. Ela estava tonta. Seu corpo se recusou a se mover, não importa o quanto ela lutasse. Não era um veneno mortal e era mais um debuff e paralisia, mas ela provavelmente morreria por sangrar muito se fosse deixada assim. Ela não vai morrer imediatamente. É um pouco diferente do jogo. Por quê? Não havia valor em responder a pergunta de um NPC. Tirando a espada matadora de demônios do pescoço do Beowulf, ele ficou deslumbrado com a lâmina brilhante. Jackpot. Era uma peça escondida extremamente forte mesmo dentro do jogo. Embora você precisasse de um par de olhos e habilidades especiais para tirar o máximo proveito disso, isso seria uma preocupação mais tarde. Pode até não ser ruim reunir todas as peças escondidas para atingir 100% de conquista. Você ganha experiência por matar um NPC nomeado, não é? Ele se aproximou de Alicia, que estava no chão sangrando pela boca. Matar essa vadia tola provavelmente seria ainda mais fácil do que matar um garoto estúpido da aldeia. Mas a quantidade de experiência que você ganha seria de um nível totalmente diferente. Baque. O que é que foi isso? Ele tocou a nuca que foi atingida por alguma coisa e encontrou pós laranja nos dedos. Quem está aí? Não havia nada assim no jogo. Alguém saiu da carruagem. Havia alguém vivo entre os atacados pelo Beowulf. Pode ser veneno. Pensando nisso, ele imediatamente tirou um antídoto de seu inventário e bebeu. O antídoto desintoxicava qualquer coisa, desde que não fosse um veneno letal. Então não deveria haver nada com que se preocupar. Ele recuou com um gole. Apresse-se e saia se você estiver aí, ele gritou, mas em vez de responder, chiado, rangido. O que voltou foi o barulho de monstros se aproximando.
Eu sabia onde o tutorial acontecia. Não ficava muito longe dos portões principais da cidade e era um lugar onde já estive várias vezes após o evento que aconteceu lá. Embora eu tenha vindo aqui, tive que admitir que não preparei nada. Eu ainda não tinha feito uma arma na academia e a única coisa que tinha em minha posse era um canivete. Mas se não houvesse nenhum, tudo o que eu precisava fazer era criar um. Havia duas coisas que eu precisava fazer. Isso estava impedindo Park Seo de matar Alice Arden e, em vez disso, matá-lo. Espere, isso é. Eu estava acelerando pela floresta bagunçada quando um cogumelo laranja apareceu na minha vista. Era um cogumelo bastante comum nesta floresta. Uau! No meio da corrida, peguei-o e continuei correndo. Tirando um porta-moedas do bolso, esvaziei e joguei o cogumelo dentro. O que tive que fazer depois disso foi simples. Pressionei o cogumelo dentro da bolsa para transformá-lo em pó e depois peguei uma pedra na passarela para facilitar o lançamento. Tudo o que eu precisava agora era de uma arma. Embora eu pudesse usar um canivete, o alcance e o poder dessa ferramenta eram insuficientes. Se eu tivesse tempo, teria feito uma lança de madeira ou um arco, mas o tempo não estava do meu lado. Confronto. Clink. Ouvindo o som que vinha claramente de uma batalha, escondi minha presença e me aproximei para encontrar um grupo de aventureiros lutando contra uma fera. Guar. Beowulf era o chefe do tutorial e ao mesmo tempo um chefe que não deveria ser derrotado. Era o chefe da parte 2 do tutorial que estava lá para o NPC nomeado entrar e ajudar. Os padrões dos chefes eram bastante limitados e um veterano seria capaz de fazer um desafio de soco, mas o jogo era diferente da realidade. Até eu estava tremendo quando matei um monstro pela primeira vez. Droga! Então é hoje. Se fosse amanhã ou depois, eu teria conseguido fazer preparativos suficientes, mas tudo que tinha como arma era um canivete. E se não fosse hoje, eu teria sido capaz de salvar essas pessoas também, mas... Uk. Garoto. Fuja. Não posso deixar você para trás e fugir. Você está aqui. Park Seo. O único personagem jogável deste jogo e o protagonista. Meu camarada e amigo com quem lutei ao lado durante 3 anos. Mesmo tendo errado o tempo todo. Depois disso, as coisas prosseguiram de acordo com o cenário. Houve uma pessoa que veio para salvar Park Seo e que enfrentava sozinho Beowulf. A neta do Imperador da Espada, Alice Arden, estava aqui para salvar Park Seo do Beowulf. Agora, este foi o ponto de viragem. Você é o jogador Park Seo que eu conheço. Ou você é apenas um protagonista justo deste mundo. Posso estar errado e talvez tenha que ficar atento por enquanto. Na verdade, talvez o que passei não tenha sido nada além de um sonho. Facada. Essa expectativa foi quebrada junto com a voz atordoada de Alicia. Ao evento da morte mútua. Legal. Eu vejo. Então é você. Seo. Fracasso. No final, Alicia desmaiou aparentemente em um evento de morte mútua com o Beowulf após uma interrupção consistente de Park Seo. Está tudo bem. Alicia Arden ainda não morreu. Se eu tivesse uma arma, já teria emboscado Park Seo e me livrado dele, mas tudo o que eu tinha era uma faca que não seria capaz de perfurar a pele do Beowulf. Ela não vai morrer imediatamente. É um pouco diferente do jogo. Uma voz indiferente saiu de sua boca. Foi sua maneira única de falar que não demonstrou nenhum respeito pelos seres humanos. Quem sabe? Não acho que o registro de mortes tenha passado de 100k. Mais 13 chegarei a 100k. Eu ainda me lembrava vividamente de como ele exibia seu histórico de mortes. Alice Arden foi sua primeira vítima. Ou você foi um assassino composto o tempo todo? Não havia como eu saber disso. Mas o certo era que ele continuaria matando inúmeras pessoas como se não houvesse nada de errado com isso. Ele não impediria as tragédias, apesar de saber que elas aconteceriam e, em vez disso, as instigaria para obter eficiência ou para seu próprio benefício. Na verdade, ele próprio pode até criar tragédias. Eu não poderia deixá-lo fazer isso. Eu não vou deixá-lo fazer uma coisa dessas. Pegando a bolsa de pó de cogumelo, joguei nele. Ele soltou uma voz confusa antes de pegar um antídoto do ar e bebê-lo. Ele poderia pensar que era veneno, mas estava errado porque não era. Chiado. Rangido. Entrando estavam feras tão grandes quanto humanos com chifre na testa. Eles eram os monstros da 5ª série, ratos com chifres. Eles estavam vindo depois de sentir o cheiro de pó de cogumelo que cobria o corpo de Park Seo. Pô,
Porra! Eu não pude deixar de estalar a língua enquanto ouvia seu suspiro áspero. Havia muito menos monstros do que eu imaginava. 3 ratos com chifres eram muito menos do que eu esperava. Com apenas 3 monstros de grau 5, seria impossível matar Park Seo porque ele ainda era um jogador, independentemente de sua personalidade podre. Essas malditas multidões de lixo, chiado. Os ratos com chifres foram cortados ao meio pelos golpes desleixados de sua espada. Por causa da espada matadora de demônios tirada de Alicia, a luta não foi nem um pouco difícil para ele. No entanto, conseguiu chamar sua atenção. Depois de me aproximar cuidadosamente, verifiquei o estado de Alicia antes de ir até o Beowulf que estava morto com a língua de fora. Alicia ainda respirava, embora com muita dificuldade, enquanto o Beowulf estava completamente morto. Tirei uma de suas presas usando o canivete quando uma voz rouca foi ouvida por trás. Porra! Quem é você? Starovergeared é realmente muito poderoso. Mesmo sendo monstros de grau 5, um novato matar 3 deles em um minuto definitivamente não era uma tarefa fácil. Carregando a presa do Beowulf em um aperto reverso, me virei e encontrei Paxi olhando para mim com um olhar feroz no rosto. Logo, seus olhos se arregalaram em círculos. Corin Lork. Por que você está aqui? Mesmo entre as inúmeras tentativas dos veteranos, nunca houve nenhum tutorial com Corin Lork, pois ele era um personagem secundário que não conseguia nem entrar na festa. Para ser franco, era incrível que ele soubesse meu nome. Ei! O que? Não é assim que você segura uma espada. Enquanto ele estava estupefato parado no lugar, chutei a terra. Foi uma simulação para bloquear sua visão. Vendo como ele instintivamente brandiu a espada matadora de demônios, ficou evidente que ele era um completo novato na luta. Seu desgraçado. No entanto, os movimentos aleatórios de sua espada ainda conseguiram bloquear minha abordagem. Ele era rápido, suas estatísticas físicas eram definitivamente melhores que as minhas. Morrer, uau, uau. Praticamente não havia esgrima em seus golpes, mas a espada sendo apoiada por suas estatísticas superiores ainda poderia ser prejudicial para mim. Decidindo sacrificar a carne por um osso, aproximei-me enquanto Park Seo recuava excessivamente. Ele estava sendo cauteloso. Seu olhar estava na minha mão direita. Mesmo que a presa de um Beowulf fosse realmente bastante afiada, era engraçado como alguém carregando uma espada longa tinha tanto medo dela. No entanto, foi isso que salvou sua vida. Bom. Portanto, eu deliberadamente ostentei a presa empurrando-a para frente enquanto ele engolia em seco em resposta. Ele deve estar pensando em como morreria se isso perfurasse o seu pescoço. Bom. Fique em guarda. Concentre-se nesta presa o quanto quiser. Assim como sua cautela estava prestes a atingir o pico ao. Eu gritei e ele instintivamente recuou. A presa era tão longa quanto uma adaga e não seria capaz de alcançá-lo a tempo antes que ele recuperasse a postura, mas, Sheik. Essa foi uma lacuna grande o suficiente para eu jogar alguma coisa. Uau! A faca que joguei em seu peito acertou seu braço direito no meio de sua luta cambaleante. Joguei meu corpo em direção a ele no meio de sua confusão. Bom. Park Seo e eu rolamos pelo chão como um só grupo. No final, fui eu quem assumiu a posição montada e depois de recuperar o equilíbrio, sem hesitação, derrubei a presa. Uaak! Graças à sua velocidade de reação insana, ele de alguma forma conseguiu agarrar meu braço apesar da situação e ficamos em um impasse. Seus olhos estremeceram ao ver a horrenda presa diante de seus olhos. Eu também estava desesperado do meu jeito, então tentei empurrar a presa para baixo, mas ele era mais forte do que eu. Kuk. Lentamente, suas mãos começaram a afastar meus braços. Era uma questão de tempo para eu perder força nessa luta, então me mantive firme adicionando meu peso ao braço. Levantando meu braço esquerdo, bati meu braço direito como um martelo. Bom. Ficou um pouco fora do centro, mas mesmo assim cravou em seu corpo. A presa que entrava e saía de suas armadilhas estava encharcada de sangue. Bom. Esfaqueado. Depois de ser esfaqueado várias vezes no peito e no pescoço, sangue escorria de sua boca. Suas mãos não conseguiam mais segurar meus braços, e Park Seo começou a agitar os braços como se estivesse em um oceano profundo. Ele nadou no chão para escapar das garras da morte, mas começou a desistir logo após sentir sua destruição iminente.
Por trás das lágrimas em seus olhos havia emoções cheias de raiva e perguntas: por que e como? Mas não havia espaço para simpatia pelo humano chamado Park Siu. Obrigado. Consegui me tornar mais forte graças a você. Eu não me arrependi. Naquele dia, matei uma jovem fera que mais tarde se tornaria um monstro. Erro no sistema. Morte do jogador. Calculando a probabilidade de conclusão do cenário principal. Revisando as forças inimigas restantes, todos os chefes do cenário principal, vivos, jogador morto no nível 1. Primeira tentativa de encontrar a melhor opção, use a energia restante para carregar o mundo reserva. Variável, Corin Look, examinando possibilidade. Examinando a ideologia. Exame de adequação. Revendo o registro de jogo. Restabelecimento da identidade de Corin Look, personagem lateral normal. Traço maior herói nomeado personagem nomeado. Sucessor insignificante. Corin Look, cavaleiro classe A. Aumentou o limite de crescimento de Corin Look, normal, em 4,8 vezes. Nível final, 87. Recálculo da probabilidade de conclusão do cenário principal, possível. Segunda tentativa de encontrar a melhor opção, sucedendo o sistema de experiência do jogador para Corin Look, herói, backup mínimo no caso de um cenário incompleto. Um mínimo será aplicado à sucessão. O subjogador, Corin Look, começará assim a suceder o papel do jogador. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.